Bate a porta nossa há mais de 2000 anos, mas que a gente ainda não botou em prática. A gente escuta, mas entra por um ouvido e sai por outro. A gente vem trazer um pouquinho desse tempo. E o Carlos, até um pouquinho antes, durante o curso dele aqui, ele falou sobre o momento espírita, né? E a gente sempre busca alguma historinha para a gente realmente dar uma melhorada na nossa fala, né? E o momento espírita tem muitas histórias. E tem uma bem interessante que se encaixou, inclusive foi a que me trouxe a estudar esse tema para trazer para vocês, de um garotinho de 3 anos que estava sentado ao chão enquanto a mãe bordava. E ele questionava a mãe: mas mãe, o que vocês estão fazendo? E minha mãe, com aquela paciência toda, falava: eu estou bordando, filho. E ele continuava olhando para aquele bordado de baixo para cima, e questionava: mas mãe, o que vocês estão fazendo mesmo? Estou bordando, filho. Mas mãe, aqui de baixo tem um monte de fio desarranjado, tudo um de uma cor, outro de outro. Eu não estou entendendo o que é isso que a senhora está fazendo. Estou bordando, filho, né? Vai brincar um pouquinho. Quando a mãe acabar, a mãe chama e coloca você no colo. E daí você vai enxergar o desenho, ou o que a mãe está fazendo, do ponto de vista da mãe. E o garoto ficou ali meio encucado ainda, mas foi brincar. E de repente a mãe chamou, né? Vem aqui, eu vou te mostrar agora o desenho como está, ou o bordado como está, do meu ponto de vista. E a mãe colocou realmente esse garoto no colo, ele olhou e daí viu aquela imagem bonita, né, que ela estava bordando. E ela falou para ele: viu só, de baixo os fios estavam todos desencontrados, né, alguns de uma cor, outros de outra, e não tinha muita lógica. Mas olhando de cima, viu que bonito esse desenho? E daí esse garoto cresceu. E a gente se coloca no lugar dele nos dias de hoje. E quantos de nós, muitas vezes, não saímos por aí, não olhamos para cima e falam: Deus, o que você está fazendo da minha vida? Por que isso está ocorrendo? E parece que Deus responde para a gente, né? Eu estou bordando a sua vida. Cuide dela. Pare de tentar jogar a culpa tanto em Deus, porque a gente faz isso. Por que minha vida está assim? Por que minha vida está assada? E nós deixamos de cumprir a nossa etapa. Então parece que Deus sempre nos fala: siga a sua vida. Daqui a pouco eu vou poder colocar você no meu colo. Você vai olhar a sua vida do meu ponto de vista. E vai ver como está delineada de uma forma correta. Aí de baixo os fios muitas vezes não tão claros, muitas vezes não tão brilhantes. Mas é a nossa vida. Então essa de repente a nossa chamada para esse tema do pintando e bordando a vida. E para isso a gente acaba tendo esse questionamento: afinal, quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? Né? E a gente tem que saber responder isso, principalmente quando a gente já se diz espírita, e daí as pessoas questionam a gente: mas o que vocês pensam diferente? Por que vocês são espíritas? E a pergunta que eles querem fazer, na realidade, é essa: quem somos nós? E a gente tem que ter bem claro que por muito tempo a gente viveu os instintos em plenitude. Não faz muito tempo que a gente acordou para a razão. Isso está muito claro no nosso modo de agir. Paulo lá atrás, o apóstolo, ele já falou, né? Por que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Então a gente tem essa noção, mas o instinto ele acaba sendo mais forte. E eu digo para vocês que a nossa grande luta aqui encarnados agora é isso: domar esse instinto e trazer razão para o lugar dele. Então atualmente a gente começa a pautar o nosso atuar pela razão. É só agora, pouco tempo atrás. Não faz muito tempo que a gente começou a atuar pela razão. A gente estava extinto, puro, até pouco tempo atrás. Então por quê? Porque isso é um processo lento, né? Onde os vícios perdem a sua força e novas virtudes brotam. Então eu preciso trocar esses vícios pelas virtudes. Eu tenho que abrir espaço. Igual a nossa casa, quando a gente quer que alguma coisa nova venha, né? Até os orientais têm isso no Feng Shui, né? Tem que abrir espaço para que uma coisa nova venha. E a gente tem que fazer isso também com a nossa vida. Se eu tenho um vício que eu já estou percebendo e eu já não estou mais aceitando esse vício em mim,
eu tenho que trabalhar ele. E a partir do momento que eu trabalho e começo a vencer esse vício, eu transformo ele em virtude. E daí sim ele toma lugar desse vício. Então nós precisamos fazer essa mudança. E por fim, nós somos espíritos destinados à angelitude. Esse é o nosso norte, aonde a gente vai chegar. Todos nós seremos anjos. Agora, quando? Depende de cada um de nós. Eu posso ir zigue-zagueando. Assim como eu posso ir a Curitiba por aqui, pagar o pedágio caro e chegar mais rápido, eu posso ir para o Guaratuba. Passo ferribote, pago tudo, também não está barato agora. E a gente vai chegar do mesmo jeito. Só que eu vou demorar mais. E a nossa vida é assim também. Eu tenho essas escolhas. Minha consciência está o tempo todo me dizendo, ó, o caminho é por aqui. Mas eu escuto a consciência? Não, por causa do instinto, muitas vezes. Eu acostumei a abafar minha consciência com o meu instinto. E daí eu uso aquela frase que todo mundo gosta de usar. Eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. Eu decidi não mudar. Eu acabei de falar, eu não vou mudar. Mas eu digo para vocês que nós todos podemos mudar. E devemos. Está errado acreditar no que diz pau, que nasce torto, morre torto. Está errado. E a gente mesmo sabe que se a gente vê que a arvorezinha está nascendo torta e a gente endireitar ela, ela vai endireitar. Eu não sei de onde que saiu esse ditado. Foi para tampar provavelmente esse nosso instinto. Para eu ter uma desculpa. Eu faço errado mesmo porque eu sou assim errado. E daí é fácil, a sociedade aceita e a gente vai aceitando isso. Então nós temos que ter consciência que a gente vai chegar lá. Depende da gente, essa velocidade. Todos nós chegaremos. A asa não está nascendo ainda. Toda manhã eu passo a mão aqui, não está nascendo a asinha ainda. Não vamos sair do centro agora voando. Não vai ter jeito. É aos poucos, lento, processo lento. Então temos que também nos perdoar pelos nossos erros. Porque não adianta agora eu sair daqui, nossa, só o meu vício. E já começo a me martirizar. E eu não devo fazer isso. Eu devo aceitar. Não, eu tenho esse erro. Já percebo ele. Começo a trabalhar esse erro. Lentamente, porque eu venho errando há muito tempo. O instinto está sobrepujando há muito tempo. Do lado de lá eu prometo, não, eu venho e vou fazer tudo certinho. Daí eu chego aqui e não faço nada certinho. Daí eu chego lá, minha consciência me acusa. E eu falo, não, agora eu vou. E daí a espiritualidade diz que a gente consegue fazer os 20% daquilo que a gente programa lá. A gente chega para lá com 80% ainda devendo e às vezes a gente aumenta esse débito ainda. Então nós temos que tomar cuidado, realmente fazer de acordo. Igual a gente fala com as crianças, faça com calma. Então a gente tem que fazer com calma a nossa vida também. Não queremos sair daqui anjos já. A gente vai chegar lá. Mas vamos aos pouquinhos, de uma forma concreta. E para isso, não tem como a gente não viver em sociedade. Eu não tenho como criar essa fortaleza, vamos dizer, de tirar os vícios e criar virtudes, se eu não viver em sociedade. É uma necessidade, realmente. Não adianta me isolar. Por quê? Porque a gente toma contato com a realidade espiritual no trato com os semelhantes. Eu só consigo me enxergar através do semelhante. Como isso? Já viram agora, hoje em dia as pessoas estão casando mais tarde um pouquinho. Os filhos estão ficando, diz que a adolescência vai até os 40 anos, Então estão ficando em casa os filhos. E daí de repente encontra alguém e fala, não, eu vou casar. E daí casa e separa rápido. Às vezes pergunta por que tinha muita mania, um recusa o outro. E o que é isso? Muito tempo vivendo sozinho, a gente cria mania realmente. A gente acaba criando certas manias que dificilmente a gente tira depois. E se não for um casamento onde os dois aceitem, daí saibam dividir, fica difícil realmente de ficar junto, não é? Então por isso que hoje em dia de repente está mais difícil e ocorre esse casa separa, porque as pessoas não querem abrir mão daquilo que elas já têm, mas elas querem que a outra pessoa mude, e daí fica difícil, não é? Então por isso a necessidade desse contato, Então nos embates do dia a dia percebemos essas fraquezas, e eu vou mais longe ainda, a gente só percebe nos outros aquilo que tem na gente. Dificilmente aquilo que eu já passei, aquilo que eu já suplantei,
eu consigo olhar no outro e apontar, está errado isso aí, Carlos. Porque eu já passei, daí eu entendo o que ele está passando. Então dificilmente eu vou achar que tem alguma coisa errada. Agora, aquilo que ele faz e que eu ainda tenho muito latente em mim, aquele vício, isso dói em mim, que eu enxergo esse vício em mim. E daí parece que só tem nele. Mas não é. Ele está muito em mim. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E esse já é um chamado para a gente. Se eu estou vendo que aquela pessoa está chamando muita atenção com o modo de agir dela comigo, perceba se não está em você esse modo de agir também. Vamos prestar atenção nisso. E daí, ciente dessas fraquezas, então a gente pode combater. Então está aí uma dica, né? A gente começou a enxergar demais o erro no outro. Atenção. Será que esse erro não está em mim? Então daí a gente já tem uma dica de como começar a combater. A engenharia, há um tempo atrás, quando não era tão desenvolvida, ela tem um exemplo que cabe bem aqui para a gente da vida em sociedade. Não sei se alguns conhecem, os pregos antigamente saíam das fábricas com uma rebarba, tipo de uma trave em cima, que impedia, né, o uso dele, né, o martelo, que não ia virar. Né? E os engenheiros da época não tinham todo esse desenvolvimento. O que eles inventaram? Um caldeirão grande, onde se fechava, colocava os pregos ali dentro, se fechava e esse negócio ficava rodando por alguns minutos e essa rebarba era eliminada. O contato de um prego com o outro eliminava a rebarba. Então nós estamos nesse caldeirão que é o mundo, vivendo em sociedade. Todos nós trazemos essa rebarba com a gente. E a gente tem que estar junto para conseguir tirar essa rebarba. É o contato um com o outro. Eu não vou conseguir ser feliz sozinho, né? Parece até música, né? Acho que tem isso, né? Eu não vou conseguir isso. Eu preciso dos outros para me melhorar. Nós precisamos uns dos outros. E daí a gente entra no nosso tema propriamente dito, né? Que é uma das chagas nossas, né? Eu digo, não sei aqui, né? Aqui em Potó, acho que não, o pessoal já não tem mais inveja, né, Carlos? Mas no Paranaguá tem bastante. Não tem, não vão lá, então não tem. Desculpa, eu vou falar disso um pouco. Agora inveja com tal. Isso, viu? Olha. Então, a nossa inveja é uma das falhas morais da humanidade. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Não nos outros. Isso a gente já está fazendo. Prestar atenção no vizinho a gente faz toda hora. Prestar atenção no nosso modo de agir. Por que nós somos assim? Por que nós temos inveja? E São Tomás de Aquino, lá atrás, já definiu esse vício como a tristeza que se tem em relação às coisas boas dos outros. Veja que interessante, ele já teve bem a sacada em cima do que é, né? A tristeza que eu tenho em relação à coisa boa do outro. Isso é inveja. Por que eu fico triste então com os outros, quando os outros têm alguma coisa? O invejoso simplesmente se sente mal porque o próximo tem sucesso. Então eu não preciso de nada mais. O outro tem, eu não vou atrás buscar para que eu tenha também, e eu fico ainda com raiva do que o outro tem. Tem lógica isso? Não tem lógica. A gente conversando assim, a gente não tem lógica, né? É só que a gente saindo daqui, a gente já tem inveja do outro. Porque nós temos isso. É um desses vícios que a gente tem que trabalhar, que está na gente, e que a gente tem que começar a tolir, a cortar. Não há necessidade de que algo lhe falte, então, para o invejoso, né? Ele apenas se considera diminuído com a grandeza alheia. Isso a gente vê também, que às vezes a pessoa está até melhor do que o outro, mas de repente ele vê o outro com alguma coisa, ele inveja. Só porque o outro tem. Não que ele precise daquilo e não que ele esteja abaixo daquela pessoa. Ele inveja. É o que eu estou falando na terceira pessoa, mas a gente se encaixa perfeitamente aqui. A gente tem essa inveja e a gente tem que combater isso. E para o invejoso, o perdão ainda é mais difícil. Vejam só, como uma coisa puxa a outra. A gente fala, não, eu quero perdoar, eu vou perdoar. E para a gente trabalhar com a inveja é mais difícil do perdão ainda. Deixa eu explicar isso para vocês. Por vezes se perdoa o semelhante mais facilmente um erro do que um acerto. Então é mais fácil eu perdoar uma pessoa que errou do que uma que acertou, do que uma que está indo bem. Essa eu tenho inveja dela, eu não tenho força para ir buscar isso, eu gasto minha força invejando, em vez de eu trabalhar para ir tentar ter a mesma coisa, já que eu tenho essa vontade.
Mas já o erro, esse eu consigo daí perdoar mais facilmente. Mas também não é uma coisa tão bacana não, vou dizer para vocês. É mais fácil auxiliar quem cai do que suportar a vitória do outro. Por que não é tão bacana? Está aqui na nossa próxima frase. O auxílio aos necessitados pode propiciar de algum modo a satisfação da vaidade. Então vejam, daí a gente já tem que começar a trabalhar outro. Veja que eu comecei falando de inveja, estou falando de perdão e vaidade agora. Então por quê? Porque daí se a pessoa cai e eu vou lá e auxilio ela de uma forma espalhafatosa, igual a gente costuma fazer, o que a gente está fazendo? A minha vaidade eu estou fazendo. Não é porque o outro caiu que eu estou ajudando. Geralmente eu estou fazendo isso para que todo mundo veja, ó, como o Hélio é vaidoso, desculpem, como é que é? Bondoso. É bondoso, obrigado. E eu estou só alimentando a minha vaidade com isso. Então eu tenho que começar a trabalhar isso, mas eu não preciso espalhar em praça pública. Ali em Paranaguá tem a mulher que fica ali perto do teu restaurante, né? Não sei se ela não fica lá no Coreto com aquele megafone. Fica, viu? Então não adianta eu pegar na praça e ir lá no megafone e falar, ó, eu ajudei o Carlos. Para quê? É a minha vaidade só. Agora se o Carlos estiver bem, eu não posso pegar o megafone e falar, ó, o Carlos está bem. Não é? Então por isso que é mais difícil perdoar aquele que está bem. Porque eu sou invejoso e daí eu quero que o outro esteja pior que eu. Eu não posso melhorar. Veja que diferença. Eu tenho que tentar melhorar. E não ficar olhando que os outros estão bem e ficar tentando puxar para baixo. Eu não devo fazer isso. Bem mais difícil então é ser feliz com a felicidade alheia. Nós não estamos acostumados a isso. Nós temos que começar a se acostumar com a felicidade alheia, porque ela pode trazer bem para nós também. E não ficar gastando minhas forças com a inveja. Que na realidade nós somos esses fiscais e acusadores. É muito fácil a gente acusar os outros. Não queremos receber acusação, mas acusar os outros nós somos reis. Então, perante alguém que vence na vida, a animosidade com frequência torna-se acirrada. Então, daí começa o pessoal a tentar achar defeito naquilo que ele conseguiu. Não tentar ver, pô, ele conseguiu, que bacana, a gente também pode conseguir. Vamos tentar ver o que a gente faz. Não. A gente fica tentando achar defeito naquela pessoa. Muitas vezes ouvimos a respeito de quem enriquece. Deve estar roubando. Nunca ninguém ouviu isso, né? Nunca ninguém falou isso. Então, às vezes a gente nem sabe, nem conhece a pessoa. Ah, mas a pessoa tinha um Fusca, agora tem um Honda Civic. Nem pode ter trabalhado, pode ter economizado um tempão para comprar um... Pode. Ah, não, mas ele está roubando mesmo, eu sei que ele está roubando. E daí? Eu posso fazer alguma coisa? Se eu não posso, então eu posso ter pena dele, porque eu sei que amanhã ou depois ele vai pagar por isso. Agora, inveja, por quê? Outro exemplo aqui. Na escola, o aluno que obtém boas notas raramente é objeto de maldosas, não raramente é objeto de maldosas observações. Não é? Então, na escola, aquele que vai bem, aí já é acusado, né? Tem aquele apelido bacana de CDF, as pessoas já falam, não, esse está roubando, esse é amigo da professora Zulene, ela gosta dele, deve dar nota melhor para ele. Então, a gente fica realmente daí com essa coisa, e daí já, desde pequeno a gente já cria isso. Porque daí é ruim até. Às vezes até os amigos falam, não, eu não posso estudar tanto, para não ter uma nota tão alta, senão meus amigos vão me olhar mal. Veja só que a gente cria, né? A gente acaba fazendo isso. Então temos que tomar muito cuidado com isso realmente. Atenção em nosso comportamento. É o que a gente tem que fazer. Não os outros. Eu não tenho que olhar vocês, eu tenho que olhar a mim. Meu umbigo. É que a gente é muito fácil olhar para vocês e apontar o erro de vocês. Agora, ver o meu erro, difícil, né? Até eles falam que a gente tem duas cestas, né? Uma na frente e outra atrás. Na frente só aquilo que a gente enxerga, só coisa boa, né? E atrás eu só trago aquilo que eu não quero ver, né? E daí as outras pessoas estão enxergando essa cesta aqui, né? E eu não. Então eu sou santo, né? Mas a cesta está aqui atrás cheinha, né? Então eu tenho que atentar para esse comportamento, olhar para trás de vez em quando para ver como é que está a cesta, né? Então a vontade de apontar os defeitos alheios é um indicativo desse vício em nós. Então a gente tem isso. Então
se eu tenho essa vontade, se eu percebo isso, eu devo começar a cortar. E não deixar ir para frente. Tentar realmente, até mesmo, isso a gente pode fazer no dia a dia nosso. Que as pessoas chegam para conversar com a gente, no trabalho, na escola, chegam e colocam a sementinha. Muitas vezes a pessoa só coloca uma palavra, mas como eu estou predisposto, eu já começo a falar mal também. E aquilo vira uma bola, né? Porque simplesmente que a pessoa veio. Ah, mas ela veio porque, por acaso? Não, eu atraí. Olha a minha sintonia aí. Então ela não veio por acaso falar comigo. Agora, se eu já estou percebendo isso, eu já posso mudar a coisa. Então, porque se é no ambiente de trabalho, se é em casa, se é na escola, eu conheço essa pessoa. Eu sei os interesses dela também. Então, uma coisa bem fácil de a gente mudar o assunto, sem que a pessoa às vezes perceba, quando ela vem com, de repente, alguma coisa falando mal de outro, você perguntar da família, a pessoa é ligada à família, pergunta à família. A pessoa gosta de carro, de bicicleta, do que seja, pergunta como é que está. Eu estou pensando em comprar um carro desse. E você percebe que o assunto muda. E que a gente não entrou naquela sintonia. Agora, se a gente botar, como é que é o álcool, jogar o álcool, vai pegar fogo. E daí vai chegar mais gente para falar mal dessa pessoa e a gente acaba estando naquele... Então, se a gente já está percebendo, vamos começar a cortar. A gente pode fazer isso. E a gente vai se sentir bem quando a gente conseguir fazer isso. Diferente de depois de ocorrer, fala, nossa, mas por que eu falei um monte de besteira? Não? E agora, será que ele não vai lá e não vai falar para essa outra pessoa? E geralmente ocorre. Às vezes a pessoa só jogou uma palavra, eu mordi a isca, já estava meio com raiva da pessoa, eu falo. O outro fala e tal, e daí essa outra pessoa chega lá e fala, eu só cheguei e falei de você, ela falou tudo isso. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Porque não vai estar errada. Só está jogando para o outro o que você falou. Só botou a semente. Então nós precisamos atentar e cortar isso. Porque trata-se de uma fissura moral bastante frequente e reveladora de grande mesquinharia nossa. Nós temos que parar com isso. Tem uma piada que eu já contei em outros lugares aí, peço licença para vocês. É uma piada tranquila. No princípio eu vou contar piadas como ela me foi contada. Tem mais mulher aqui, eu vou apanhar, acho. Mas depois eu mudo a piada, tá? Não me batam antes de eu mudar a piada. Porque diz que lá no inferno tem 2 caldeirões grandões, hoje é o dia do caldeirão. Tem 2 caldeirões grandões, um cheio de homem e outro cheio de mulher. O do homem diz que tem 2 ou 3 guardas, a hora que o homem consegue botar a mão na borda para pular dentro, então os guardas batem. Diz que o da mulher não tem nenhum. Quando a mulher consegue pular, a outra puxa de baixo, né? Então, nós somos assim. Não, desculpe as mulheres, vai mudar, eu acho que existe um caldeirão só, e nós somos assim, não tem guarda nenhum. Nós puxamos outros. Nós puxamos outros. Em vez da gente auxiliar, querer crescer junto, nós puxamos as pessoas, não precisa guarda nenhum no nosso caldeirão. E tem homem e mulher nesse caldeirão. Mas a piada foi contada assim para mim. Desculpe. Então nós precisamos começar a fazer a verdadeira caridade. A gente fala em caridade, mas daí a gente pensa só na moedinha. A gente pensa só no auxílio daquela pessoa que a gente... Lembra da vaidade? Que a gente só deu para aparecer para os outros quem estava dando. E a gente precisa começar a tratar a verdadeira caridade. Então a gente tem que aplicar firmemente a vontade de alijar em nosso íntimo esse triste defeito. Então essa caridade é para quem? Para com a gente. Vejam só, a caridade começa comigo. Eu alijando esse defeito da minha pessoa. Que daí eu vou estar influenciando aqueles que estão em volta. Assim como eu influencio atraindo a pessoa para falar mal da outra, eu posso atrair as pessoas para falar bem das pessoas. Para falar como está bom, que bacana que essa pessoa está conseguindo fazer isso. Não é? Vamos mudar a nossa forma de ser. Então a gente precisa alijar realmente esse defeito da inveja. Ser feliz com a felicidade alheia também é uma forma de caridade cristã. A gente deve ser feliz sim com a caridade, com a felicidade alheia. Não é uma coisa feia. Por que a gente não pode ser? Se a gente chora na televisão quando a gente vê uma pessoa que está passando mal, que está passando por dificuldade, o que é isso? A gente acompanhou a mesma sintonia dessa pessoa, entrou nessa sintonia e sentiu-se mal por ela estar passando por aquilo. Muitas vezes tem vontade de ajudar, às vezes não consegue, às vezes consegue e faz, já está bom. Mas por que quando uma pessoa está feliz, a gente não fica feliz também? A gente fala, já aprontou alguma?
Se a criança chega em casa, né, os filhos chegam em casa muito felizes, o que você aprontou? Não é? Veja só como a gente já educa as crianças de uma forma errônea. Né? Em vez de a gente perguntar o que houve, por que você está tão feliz, né? Mas sem acusar, né, o que você andou aprontando. Né? E a gente acaba fazendo isso até de uma forma, como é que é, de costume realmente. Né? A gente tem que ter bem claro isso aqui, que a gente está no mesmo barco. É o mesmo caldeirão. O mesmo caldeirão tanto dos homens com a mulher, quanto do prego lá para tirar a rebarba. É o mesmo. Nós estamos no mesmo barco. Por que a gente vai atrapalhar um outro? É como aqueles barcos antigos, né? Aqueles monte de remador, então a gente começa a remar ao contrário. Vai atrapalhar quem? Nós e eles. Todo mundo. Não é? Valorizemos então as conquistas e virtudes dos outros. Vamos valorizar isso. Que bom que a pessoa chegou nisso. O que eu posso fazer, de repente, se eu tenho vontade de ter? Veja quem está falando aqui de uma forma material, porque infelizmente a gente ainda está nessa fase material. O Carlos acabou de falar aqui ainda que a gente já está mudando, que as crianças estão vindo melhores. Então daqui para frente, a gente talvez tenha essa visão espiritual mais aberta. Atualmente ainda não tem. Então a gente está falando de uma forma material, porque a gente vai chegar daí no ponto de que a gente já não está invejando materialmente e também não está invejando espiritualmente. E estamos evoluindo. A gente vai chegar nesse ponto. Mas o exercício, a princípio, nosso agora é material. É a matéria que a gente está vivenciando. Então a gente precisa valorizar as coisas também materiais dos outros. E não precisamos também ficar, não, agora sou espírita, eu não posso ter nada. Eu posso ter, desde que eu trabalhe, faça honestamente. O que eu não devo, sim, almejar ter, é o supérfluo. Eu devo ter isso bem claro. O que me é supérfluo, o que me é necessário. Se eu tenho isso claro para mim, não tem nenhum problema eu ter, desde que eu saiba ter. Sem valorizar além disso. O clima psíquico da Terra é fruto da soma das nossas vibrações. Então, somos nós vibrando. Nós é que fazemos esse equilíbrio. Ah, mas o mundo está tão ruim aí fora. Eu sou culpado. Eu estou vibrando assim também. A partir do momento que eu começar a vibrar melhor, o mundo também vai melhorar. Ah, mas só eu vibrando melhor, será que melhora? Lembra que eu falei do negócio da gente mudar de assunto? Com a pessoa que vem com um assunto que a gente nem sempre gosta? A gente também pode fazer isso. E a gente vai estar mudando o nosso ambiente. E daqui a pouco as pessoas estão fazendo também isso. Então é aquela pedrinha na lagoa que vai aumentando o círculo. A gente tem que começar. Agora se a gente ficar falando, não, ninguém faz, eu também não faço, não vai mudar nunca. Nós temos que começar a fazer a diferença. Todos os homens têm a ganhar com a felicidade dos semelhantes. Todo mundo tem a ganhar. Por que a gente quer deixar os outros tristes? Por que ninguém pode ser feliz? Daí a gente quer ser feliz. Então, o outro não pode, mas eu posso. Olha aí, Então precisamos atentar para isso. Então a vitória ou derrota é de todos, certo? Quando alguém se eleva, com ele se ergue toda a humanidade. É um passo. Está puxando. Quando alguém cai, então, é prejuízo na economia moral do planeta. Porque nós estamos caminhando juntos. Se a gente for ler lá nos livros dos Espíritos, a gente fala que a gente vê que os Espíritos falam que a gente está caminhando em grupos. Nós nos comprometemos lá na espiritualidade, vamos caminhar todo mundo junto. E daí criamos esses laços de amizade, de família. E daí a gente vem para os lugares. E daí a gente necessita que todos caminhem. E quando um fica para trás, esse grupo sempre vai para buscar. Talvez não perceba nessa encarnação, mas na outra todo mundo vai fazer o máximo para que esse espírito volte. Então por isso que a gente fala isso, quando alguém cai, é prejuízo da economia moral do planeta, que está atrasando todo esse pessoal. Não podemos dizer também atrasando, que é claro que o pessoal continua, mas eles vão querer resgatar, vai ficar essa falha desse espírito para trás. Então todos vão querer auxiliar isso. Então sejamos solidários nas dificuldades do próximo. Isso eu não preciso.
mas então participemos também sinceramente dos júbilos. Então não só quando aquele cai eu ajude a levantar, como eu parabenize aquele que está fazendo uma coisa certa, está ficando feliz, que eu seja feliz com ele também. Não é? E aqui a gente tem o poder das mães e dos educadores, que a gente colocou um tema aqui para a gente, que ele ilustra bem, né, que a nossa sociedade tem essas alavancas, que são as mães, os educadores. E tem uma história interessante de um garoto de 15 anos que está lá na reunião, na sala da diretora. Todos os professores já haviam votado pela expulsão desse garoto, que está lá de cabeça baixa, mãe e pai numa cadeira. Quando vem um professor que estava atrasado, né, pensando, até atrasou-se porque ele estava em dúvida quanto a qual decisão tomar. E ele entra na sala e pensa realmente, o que eu faço? Porque se ele vota pela expulsão desse aluno, seria como assinar um atestado de que ele, como educador, tinha falido. E ao mesmo tempo aquele garoto realmente incomodava as aulas. Então seria uma facilidade daí para frente, sem aquela pessoa incomodando. E ele olha para aquela mãe e para aquele pai, já desolados, e tem a inspiração de perguntar, com uma voz tranquila, uma voz como se fosse um abraço. Mas minha mãe e meu pai, o que houve com esse garoto? Simplesmente isso ele perguntou. Essa mãe se sentiu acolhida, olhou para o filho e falou duas palavras: meu filho. Mas esse falar meu filho teve conotação de questionamento, meu filho, o que houve? E também um falar para todos aqueles que estavam presentes na sala: é meu filho, eu criei, não sei o que houve. E esse garoto de 15 anos começou a chorar, e chorou por uns 10 minutos. Todos da sala acabaram chorando. Ao final, ele olha para a mãe e fala: mãe e pai, eu prometo para vocês, se eles me derem mais uma chance, nunca mais vocês virão na escola por um motivo igual a esse. E foi revista, o conselho reviu os votos e aceitaram a palavra do garoto. Um ano depois, esse professor encontra o garoto no corredor e que havia cumprido a promessa e nunca mais foi um aluno problema. E ele pergunta para o aluno: me diga, o que naquele momento fez você mudar? Você era um garoto problema, você tinha consciência disso. E ele responde: é que minha mãe nunca havia falado comigo e me chamado de meu filho de uma forma tão carinhosa como ela fez naquele momento. E eu percebi que eu não precisava fazer tudo o que eu fazia para chamar a atenção deles, uma vez que eu já tinha essa atenção e eu que não percebi. Então vejam, né, o poder desses educadores, né, e das mães. Numa pequena frase, meu filho, e podemos imaginar quão poderoso é o afeto de mãe, né, que pode mudar uma história. Imagine se esse aluno fosse expulso, né, qual seria a vida dele lá para frente, não é? Então o dia que as mães quiserem, elas mudarão o mundo. A espiritualidade nos diz que bastaria uma geração para que o mundo mudasse, desde que a gente cumprisse o que a gente vem fazer aqui. Uma geração. E as mães aqui têm esse poder. Claro que a gente está falando de mãe, mas é a paternidade, o nosso compromisso maior na espiritualidade. O que nós estamos fazendo? E os educadores, né? Um singelo gesto de um educador, o saber o que falar, né? Foi como um raio de luz que penetrou aqueles corações, com tamanha suavidade, que foi capaz de mudar para sempre a vida daquela família. Então, o poder também que os educadores têm, em conjunto com os pais. Então vejam só, né? E a gente muitas vezes reclama das escolas, mas não faz a nossa parte. Reclama dos nossos filhos, mas não fazemos a nossa parte. Então o que a gente tem que fazer? Começar a olhar para o nosso umbigo, o que nós estamos fazendo, como a gente está fazendo, que amanhã depois a gente não pode reclamar de como está o mundo, que nós estamos plantando isso, não é?
Então, a gente tem que começar a sonhar. Sonhos, esperanças, objetivos e planos. Começa por aí. A gente não está sonhando mais, a gente está indo com a sociedade. O que a sociedade pensa. Imaginar é ver um estado futuro com os olhos da mente. Eu tenho que imaginar um mundo melhor. Eu tenho que começar a buscar isso. Por que eu tenho que ficar olhando para o vizinho e ver, mas o carro dele está melhor? Mas eu não trabalho para ter um carro igual dele. O carro dele vai ser sempre melhor. E eu ainda perco o meu tempo olhando para o lado do vizinho, né? Em vez de olhar para mim. Não é? Então começar a imaginar é o início da reinvenção da própria pessoa. Olha só, então é o início. Eu tenho que começar a imaginar isso. Tenho que começar a sonhar. Como é que a gente consegue alguma coisa na vida? Não é sonhando inicialmente? Não é. Então vamos começar a fazer isso com a nossa vida. Não só material, espiritual também. O sonho que estamos vivendo é a nossa criação. A gente tem um teatrinho, os espíritos nos dizem que a gente cria um teatro todo em volta da nossa cabeça aqui, com nossos pensamentos do dia. Um exemplo só. Quando a gente vai dormir, um pouquinho antes, quando a gente faz uma oração, e a gente, de repente, escutou uma música, leu uma página do Evangelho. Como é que é o nosso sono? Tranquilo. Agora eu fico, depois do Fantástico, assisto lá a revista RPC e assisto aquele UFC. Os caras se matando lá no... Como é que você acorda no outro dia? Até esse domingo, estou usando esse exemplo até porque esse domingo, a hora estava com insônia, ela ficou vendo esse negócio de... Você não dorme, né? E eu estou lá de vez em quando, os caras estavam se batendo lá, se jogando um no cima do outro. Acordei cansado, segunda-feira. Então, como que a gente faz? Como que a gente está se preparando para essa parte do nosso sonho? E a nossa vida é assim também. A gente começar a sonhar uma vida melhor. A gente precisa disso. Podemos mudar a nossa percepção de realidade a qualquer momento. O garoto não mudou? Por que a gente precisa que alguém fazer alguma coisa muito acima para que a gente mude? Por que eu não posso mudar nas pequenas coisas para chegar na maior? Eu quero mudar já um monte. A gente fala com as pessoas aí, eu só vou para o espiritismo quando eu tiver dinheiro para construir um orfanato, para não sei o quê. Ele vai passar para o lado de lá e não vai construir esse orfanato. Vamos fazer aquilo que está na nossa mão, aquilo que eu já posso fazer. Como que eu posso ajudar as pessoas? Eu posso ajudar todo mundo aqui. Que bom, então vou ajudar. A maioria de nós pode ajudar todo mundo? Não. Quem que a gente pode ajudar? Aquele que está mais próximo. Aquele que vive no mesmo teto que eu. Meu filho, minha avó, meu pai, minha tia. Esses eu posso ajudar. Estão mais comigo. E é o primeiro exercício. É que geralmente a gente já quer pensar lá na frente. A Madre Teresa de Calcutá conseguiu. Olha o exemplo. Então a gente sabe que ela teve uma vida que foi direcionada para isso. Já foi um espírito que veio com essa bagagem. Não precisava passar por muita coisa que a gente tem que passar. Então nós temos que pegar os nossos pequenos avanços e tratar como grandes. Que daqui a pouco a gente vai juntando esses pequenos avanços na nossa vida e eles vão ser avanços grandes. E a gente vai poder usar isso mais para frente. Quem sabe a gente construi esse orfanato, mas daqui a algumas encarnações, quem sabe lá na frente não precise mais de orfanato. Então vamos trabalhar para isso. Nós temos então o poder de criar o céu ou o inferno. Na nossa cabeça, claro, né? A gente já sabe que o inferno está com a gente aqui, né? Por que então não usar a nossa mente, nossa imaginação e nossas emoções para criar o céu? Qual é a dificuldade? Porque o inferno eu já conheço. Infelizmente é isso. É um instinto nosso, a gente já traz tudo isso. Então o inferno, toda essa parte a gente já conhece. Tanto que a gente tem vários quadros aí de pintores famosos do que? De processos, vamos dizer, de trevas, de pinturas e tal, são muito bonitas. Mas que levam a gente para rebaixam o nosso clima mental, vamos dizer assim. Enquanto dificilmente a gente tem um quadro de uma imagem bem bonita. Claro que a gente tem. E eu afirmo aqui para vocês que na maioria das vezes trata-se de uma mediunidade onde esse artista foi e viu alguma coisa acima e trouxe e retratou
de uma forma de rascunho, porque essa beleza é muito maior. E a gente tem que ir em busca dela. Nós temos a habilidade de enxergar o mundo com olhos diferentes, sempre que fizermos nossas escolhas. Então eu posso olhar o mundo diferente. Eu posso olhar as pessoas diferentes, sem esse olhar de crítica o tempo todo. Eu tenho que aceitar a pessoa como ela é. Por isso que eu digo que na família é mais fácil a gente começar esse exercício. Porque na família a gente já tem essa bondade, muitas vezes, de aceitar, não, essa pessoa tem essa dificuldade. E daí eu aceito. Para daí eu partir para o mundo em si. Então o exercício inicial é a nossa família. Então vamos alterar a nossa vida e dar forma ao que desejamos. Cabe a gente, mais ninguém. Não são os outros, não é a sociedade. Não é o Wellington aqui, não é o Carlos. Cada um tem que fazer a sua parte. Não vamos ficar esperando. Sejamos nós mesmos. Vamos parar de olhar aí fora. Não vamos regular mais o nosso comportamento de acordo com o que os outros possam pensar sobre nós. E a gente erra em fazer isso. De como será que a pessoa está me olhando? E daí eu acabo agindo como eu acho que a pessoa está me olhando. Vejam só como é mais difícil até do que ser eu mesmo. Escutar minha consciência e ver o que eu estou fazendo. Isso está certo, isso está errado. Então isso aqui eu tenho que reparar, isso aqui eu tenho que melhorar. Que nada está tão bom que eu não possa melhorar. E eu tenho que ir em busca disso. Não temos a necessidade de estarmos sempre certos. Não precisamos mais tornar todo mundo errado. Então aceitar isso. Como eu falei lá atrás, a gente está acordando agora do nosso instinto. Então eu vou aceitar, eu tenho muitos erros. Nós temos erros. Vamos aceitar isso, pessoal. E vamos trabalhar para melhorar. Senão eu não vou sempre querer tapar o meu erro e apontar o dos outros. Não, os outros têm erros e eu também tenho. A partir do momento que eu aceitar isso e começar a trabalhar os meus erros, as outras pessoas também vão trabalhar os delas. A gente vai estar influenciando. Então vamos respeitar a nós mesmos e aos outros. Bem fácil. Respeito. A gente pede para as crianças, a gente pede para os outros, mas a gente não faz. Vamos respeitar as pessoas. Cada um tem a sua velocidade. A gente gostaria de trazer, de repente, todo mundo para dentro da casa espírita. Serve para a gente, mas a pessoa não está no momento. Então vamos respeitar. Vamos fazer a nossa parte. Eu já posso buscar isso, então vem buscar. Amanhã ou depois ele vem também, se for o caso. Vamos respeitar isso. E daí a gente vai em busca dessa felicidade em nosso paraíso perdido. Há mais de 2000 anos Jesus nos falou sobre o reino dos céus, do amor, mas não estávamos prontos para ouvir. A gente não estava pronto para ouvir ainda. Ele só veio e plantou a semente. E a gente crucificou ele. Então viver pode ser muito fácil quando o amor é a nossa forma de vida. Nós podemos estar plenos de amor o tempo todo. É uma escolha nossa. É nossa escolha. A gente já coloca no para-brisa do carro, Deus é amor. Mas esse amor está na gente ou só está no para-brisa? Não dá para trazer para o coração? Vamos trazer. Se a gente está em busca desse amor, vamos buscar ele. Não vamos colocar só para os outros verem. Não precisa. A hora que ele estiver em mim, que eu estiver exalando esse amor, as pessoas não vão precisar de adesivos nem para-brisa. Isso vai estar claro, vai estar como se estampado na minha testa, na nossa testa. Eu digo que é possível e os outros já fizeram. Não é uma coisa que ninguém fez, não. Não estou criando aqui uma coisa para vocês baterem a cabeça. Por milhares de anos temos procurado essa felicidade. A gente está procurando, só que a gente está procurando fora e ela está aqui dentro. Vejam só, o foco está errado. Moisés chamou de terra prometida, Buda de nirvana. O Buda chamou de nirvana. Então o que é? Busca interior. Jesus de reino dos céus. Está dentro, não está fora. Não existe motivo para sofrer. Nós escolhemos sofrer e esse é o único motivo. Não tem motivo para sofrer. Nós temos que reparar sim nossos erros. Isso é a nossa função. Mas eu não preciso sofrer por isso.
Eu posso buscar o melhor caminho, né? Não preciso entrar nessa competição de sofrimento. E o mesmo vale para a felicidade. É uma escolha, assim como o sofrimento. Eu escolho ser feliz. Ah, mas eu quero ser feliz igual o vizinho. Só inveja aí, né? Não, posso ser feliz como eu, comigo mesmo. Vamos buscar essa felicidade, né? Porque lá do vizinho, quem está olhando para mim é ele. De repente a minha felicidade está atingindo ele. Não, vejam só, né? Muitas vezes a gente pensa que o outro está melhor, mas ele está olhando para nós, nos achando melhor. E aí a gente fica nessa coisa e gastando energia que a gente podia usar para se reformar. Então eu posso perguntar para vocês, sofrer ou amar e ser feliz? O que a gente quer? Né? Vamos pensar? Albert Einstein afirmou que a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois a imaginação é precursora do conhecimento, mas este, por sua vez, a enriquece. Então veja, ele primeiro falou, temos que sonhar, mas não adianta só sonhar. Para enriquecer esse sonho, daí eu tenho que estudar. E o Carlos convidou aqui vocês para o estudo, convida sempre, tenho certeza, né? E o que a gente está fazendo? Vamos estudar, vamos fortalecer isso, vamos enriquecer esse sonho. Eu venho e estudo, eu percebo, não tem lógica. Se não tiver lógica, Kardec já falou isso. Onde o Espiritismo for provado que o Espiritismo está errado e a ciência está certa, que abandone-se aí o Espiritismo e siga a ciência. Só que 1857, 18 de abril, agora há pouco tempo fez aniversário, o Livro dos Espíritos, e até agora a ciência só tem provado aquilo que foi escrito lá atrás. Então nós temos que começar a enriquecer nossa vida com esse ensinamento que já existe. Vamos buscar isso. Vamos participar um pouquinho mais. E o que temos para fazer para pintar e bordar a nossa vida com cores diferentes, mais coloridas? Parar de olhar o desenho de baixo aqui e achar que está errado. Fazer a nossa parte. A gente vai daqui a pouco olhar de cima o desenho e ele está bonito, mas é que a gente está querendo olhar de uma vida só, de um pontinho só. Não vamos conseguir ver nada bonito. Agora, quando eu estiver do lado de lá enxergar o que eu já passei e o que eu ainda tenho pela frente e o que eu já consegui, com certeza está bonito. A gente tem que ter certeza disso para poder fazer o trabalho certo aqui. Então eu questiono de novo vocês, viver no inferno ou viver no céu? É uma escolha nossa. Céu ou inferno? De consciência. Qual será a nossa escolha? Eu não vou responder para vocês isso não, é uma pergunta para vocês, cada um pensa a sua. Não fica muito fácil, né? Então, ponto de vista. Estamos vendo o avesso da vida. Por isso as coisas são confusas, não se encaixam, parece que nada dá certo. Eu estou vendo o avesso, eu estou vendo um ponto, um minuto na eternidade. Eu já errei muito, já venho acertando algumas coisas, e vou acertar muito mais. Depende de mim. Tem que ter ciência que do outro lado Deus está bordando, está pintando. A gente tem que ter essa consciência, essa certeza. Está aí, a natureza está aí mostrando para nós. A gente consegue fazer alguma coisa disso aí? Não consegue. Então, existe uma força superior. Que Deus faça de nossas vidas um lindo bordado ou uma linda pintura. E Ele vai fazer. Ele está fazendo. Nós temos que fazer a nossa parte. É o que a gente depende. Ok? Era essa a minha mensagem. A gente precisa somente começar a olhar o bordado de uma forma diferente. Vamos fazer isso? A gente tem bastante assunto para reflexionar aí, né? E para tentar começar a mudar a nossa vida. Ok? Fazer nossa oração, então, encerrando. Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção.
Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta, de sofrimento. Livra-nos de todo mal, mas dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos dos passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Obrigado.